Boa noite, amigo. Nós recebemos com muito prazer Jéssica Pires, que nas horas vagas é boleira, mas ela realmente é uma artista plástica, porque os bolos que ela faz são realmente obras de arte. Eu me recordo recentemente o bolo que ela fez para a comemoração do Dia Nacional dos Estados Unidos. O que era aquele bolo, Jéssica? Então, foi um projeto para o consulado americano e eles deram uma carta branca para a gente fazer. Então, a nossa equipe, quando a gente pega um projeto assim, um tema, um projeto legal, a gente viaja, estuda e eu gosto sempre de trazer umas referências de arte, de pop art, de artistas diferentes. Então, realmente a gente faz, nunca é só um bolo, né? Na verdade, a gente faz um grande projeto, uma grande pesquisa, viaja, mergulha. E foi um projeto super legal para a comemoração do consulado, né? A equipe do consulado. E é isso, essa é a pegada da gente. Realmente, gostei da descrição que você deu. E o que é que tinha no bolo? Então, a gente fez elementos principais, né, que são bem do 4 de julho. Então, tinha que ter a bandeira americana, mas ela entrou como uma representação de uma pintura, Three Flags, de um artista da pop art americano icônico, que era o Jasper Jones. Tinha que ter a Estátua da Liberdade, só que ao invés de pegar uma imagem aleatória, a gente reproduziu também uma obra de de pop art de outro artista também americano. E os fogos de artifício, né? Então, o que a gente fez, e tudo de açúcar, que é a nossa pegada. Então, tudo que estava naquele projeto, como tudo que a gente faz, é comestível. Agora, lindo por fora e gostoso por dentro? Tem que ser. Né? E as nossas receitas são receitas que sempre têm história. São receitas da minha família, receitas da minha mãe, receitas que surgiram na nossa vida, surgiram a partir de uma conversa, de uma herança. Então, o bolo de noiva pernambucano, que é a receita da minha mãe, é o nosso carro-chefe, mas a gente tem um cardápio fixo e um cardápio sazonal que sempre é feito de boas histórias. Ô Jéssica, além daquele bolo, outro bolo maravilhoso foi o que você fez para a festa dos 50 anos da minha coluna. Lembra de outros bolos aí fantásticos que você fez? Não, tem sempre aqueles projetos inesquecíveis, né? O seu foi marcante para a equipe toda da gente, né? Jéssica Pires Ateliê. Jéssica Pires, na verdade, é uma equipe. E tudo que a gente faz, a gente se empenha pra caramba, assim, a gente mergulha mesmo. Então, o seu projeto foi muito icônico pra gente sempre lembra dele, né? Da pegada do jornal, do papel, do visual, do ouro, da riqueza. E tem muitos outros, porque é difícil a gente... Na verdade, eu nunca esqueci de nenhum bolo que eu fiz na minha vida. Eu não esqueço os bolos que eu faço. Mas sempre tem projetos muito icônicos que a gente gosta, que o pessoal dá a carta branca, que a gente coloca um elemento de arte, que a gente faz uma reprodução de uma ilustração ou de uma pintura, né? Eu acho que os praganas, para mim, são inesquecíveis também. A gente fez umas reproduções de uns quadros de pragana, né? Artistas locais também, então é sempre muito legal. Um bolo como esse, maravilhoso aí do consulado americano, você demorou quanto tempo para fazer? É mais ou menos um trabalho de uma semana, né? E envolve a equipe inteira trabalhando. Então, sempre, todo bolo que sai do ateliê tem as mãos de todo mundo da nossa equipe, que é uma equipe até pequena, tá? São 5 pessoas, mas a gente faz milagre lá dentro. Então, é geralmente um trabalho de uma semana. As peças de açúcar que podem ficar prontas esperando, flores de açúcar, elementos que vão precisar secar, pintar, aplicar. A gente vai preparando no decorrer da semana toda. Depois tem a etapa do bolo mesmo que chega, a cobertura, a finalização. Então, geralmente a gente vive no bloco de uma semana. Olha, você é filha do maior furador das pessoas, né? Seu pai é legenda aí do tratamento com agulhas, né? Sim, eu sou filha do Dr. Gustavo Sacarneiro. Quem não conhece? E ele que me segura, viu? O meu trabalho exige muito, né? O trabalho de confeitaria exige muito. Eu estava comentando aqui, pessoal, eu não tenho problema de tendinite, eu não tenho problema de síndrome de túnel do carpo, não tenho nada porque meu pai me segura de tudo. Eu posso trabalhar o que for, eu estou sempre nova, assim, nova, e ele segue aí curando o pessoal, né? Sim, mas ele bota muita agulha em você? Com certeza. Ele me segura mesmo, ele segura minha onda, segura a onda da família, claro, né? Tem um médico em casa, tem um acupunturista em casa e ele não ajeitar minha coluna, não tratar de tudo. Então, é massa que eu consigo fazer o meu trabalho, que exige muito manualmente também, né? Tem uma parte repetitiva, braçal, e a acupuntura é perfeito para isso, né? Aí, qualquer dia que eu for lá, eu vou dizer, o senhor tem que me curar do seguinte problema.
sua filha me engorda, eu quero que você emagreça. Ele resolve, Ele bota resolve. a coisinha na orelha, tá tudo certo, tá tudo equilibrado. Ô, Jéssica, como é que o bolo entrou na sua vida? Então, desde sempre, na verdade, eu aprendi a fazer bolo na cozinha da minha avó. E é muito engraçado como a minha formação como confeiteira começou daí, de coisas que a gente não acha que vão resultar numa pessoa que se torna uma confeiteira depois de velha, mas eu fazia bolo na casa da minha avó, ela me ensinava a bordar e ela me ensinou a bordar num avental. E eu gostava muito de arte, de trabalho manual e de desenho. E no decorrer da minha vida eu cresci numa casa que a gente gosta de comer bem, gosta de passar bem, gosta de saber fazer as coisas. Então a receita do bolo de noiva é o bolo de ameixa da minha mãe, que a gente gostava de comer lá em casa porque ela tinha um prazer em fazer. E ninguém imaginava, né? Imagina, meu pai queria que eu fizesse medicina, mas estou hoje na minha 3ª graduação, eu sou confeiteira de ofício, mas eu sou formada em biologia, em gastronomia e estou fazendo design. E tudo para complementar o meu ofício de confeiteira, que virou minha vida. Quer dizer que seu negócio é estudar. Adoro estudar. E nessa coisa da sua arte de fazer bolos maravilhosos, você estuda em quê? Está sempre abrindo na internet? Não, sempre, né? Fora o estudo acadêmico, a parte acadêmica, realmente, que eu nunca deixo de querer ser aluna, eu fiz muitos outros cursos técnicos mesmo, fora, né? Essa área de confeitaria, até a faculdade de gastronomia me levou até certo ponto na arte, né? Então, busco o tempo todo e tudo para mim gera um aprendizado. A botânica me gerou um aprendizado, estudar arte, movimentos de arte, design, tudo isso gera aprendizado pra gente, que resulta não somente na arte também, mas na forma da gente trabalhar lá dentro junto com a equipe. E hoje eu sou professora também, né? E então, professora? Sou professora, tenho mais de 3.000 alunos online, de técnicas de confeitaria. Como é? 3.000 alunos? Mais de 3.000 alunos online. Ensino técnicas de pintura para bolos, ensino receitas. Tem aluno meu fazendo bolo de noiva pernambucano até no Japão. Eu fico super orgulhosa disso. Olha, é uma coisa diferente. O bolo de noiva realmente é pernambucano, né? Eu vou, de vez em quando, a uns casamentos no Rio e São Paulo, e o bolo de noiva lá não é esse, não. Não. Esse é pernambucano. Mas você tem exportado alguns, né? Sim, eu tenho muito orgulho disso, né? Gosto de pensar que eu sou embaixadora do bolo de noiva pernambucano, porque tem alunos meus brasileiros pelo mundo afora que estão fazendo essa receita, estão perpetuando a receita clássica do bolo de noiva, com ameixa, com vinho, né? Com o glacê mármore, que é aquele açuquinha que acompanha, né? E já é no meu coração reconhecido patrimônio histórico e material e cultural de Pernambuco. Então, isso é grande coisa. E qual é, Jéssica, a origem do bolo de noiva pernambucano? Então, muito se discutia isso e era difícil de encontrar uma receita de origem, por isso que até então ainda não tinha sido reconhecido como patrimônio imaterial. Mas tem várias origens diferentes, né? Geralmente são as origens europeias, pega a herança do fruitcake inglês, tem bolos de fruta, tem receitas portuguesas, tem receitas alemãs também de bolos que são carregados, bolos de fruta, bolo com vinho, bolos que são bem conservados, né? E aí quando pegou, aportuguesou, jogou o vinho do Porto, chegou aqui, a cultura do açúcar muito forte. Então, mas o que eu acho mais legal do bolo de noiva é que não é necessariamente uma receita única, mas é uma cultura. Cada família faz do seu jeito, né? Tem o seu jeito de fazer, tem o seu ingrediente-chave de diferente, que bota o seu toque, cada mãe, cada família, né? Então, é muito mais, eu acho, que uma cultura do bolo de noiva. Você também é engenheira, né? Qual foi o bolo de noiva mais alto que você fez? Tinha quantos andares? É ótimo, porque Você é um riso gostoso, quem é confeiteiro é um pouco de tudo mesmo. A gente tem engenheiro, carpinteiro, pintor, jardineiro. Eu acho que um dos mais altos que a gente já fez teve mais de 8 andares, assim. Teve bolo, eu comemorei a primeira vez que eu precisei subir numa escada para poder alcançar o topo do bolo. Então, realmente, existe muito estudo por trás, né? Tem que ter uma estrutura interna de suporte. Tem muito mais coisa do que os olhos acabam vendo por dentro dos bolos da gente. Ô, Jéssica, além de você fazer esses bolos lindos, por exemplo, você vai fazer o bolo para o casamento, a noiva dá pitaco? Acho que todo mundo dá um pouco de pitaco, né? Mas, principalmente, as conversas da gente são com a noiva ou com os noivos. E eu acho muito importante. Eu acho e tem noivo que se mete mais do que a noiva? Tem demais. Tem? Noivo enxerido, tem demais, né? sempre tem.
E é engraçado, porque tem os noivos assim que não se envolvem, né? Mas quando o noivo liga para bolo, quando o noivo gosta de bolo, ele faz questão de ir, ele quer provar, ele vai dizer, ele vai dar pitaco sim. Mas às vezes eles focam mais até no sabor do que no visual. E o visual, eu adoro sentar e escutar as histórias. Eu gosto de colocar um detalhe que diz da história do casal atrás, escondido na parte de trás do bolo. Então, eu acho que a gente tem esses lemas lá dentro, né? Comunicação e flexibilidade. Quando a gente lida com casamento, qualquer evento, a gente está lidando com sonho, com expectativa, com eventos marcantes que vão passar o resto da vida acompanhando as suas lembranças, as fotos. Então, a gente sempre tem muito cuidado, muito respeito na hora de traduzir uma história num bolo. Mas tem uns homens que são chatos e vão querer, Jéssica, eu quero um bolo com o escudo do esporte, do Náutico, do Santa Cruz. Tem? Tem. Tem, né? Tem, mas eu acredito na edição. Eu acho que nada é proibido, sabe? Mas tudo pode ser editado. Com muito bom gosto, uma execução fina. Eu acho que nada é proibido, não. Ainda mais porque o bolo é uma coisa muito pessoal. Não dá pra eu nunca vou chegar para um cliente meu para chegar e fazer, ó, isso aqui eu não vou fazer, não. Isso aqui não vai dar certo, não. O meu trabalho não é dizer isso. O meu trabalho é criar um caminho para fazer qualquer conceito funcionar. Você já fez alguma cobra para atender a um noivo tricolor? Cobra ainda não fiz, Não mas escudos dos times todos a gente já fez, faz parte. E às vezes é um detalhe, sabe? Se vamos fazer tudo branquinho. Ali atrás do bolo, um easter egg. A gente coloca quê? Um easter egg. O que é easter egg? O que é diabo é easter egg? Sabe, coisa de nerd mesmo, naqueles filmes da Marvel. Só tem aquele detalhezinho escondido ali, que só quem tá ligado vai saber o que é que significa. A gente bota uma coisinha escondida assim num bolo discreto, uma folhinha, um aviãozinho, um símbolo, uma coisa que remete a uma história e tal. Então, às vezes, não precisa estar, sabe, gigante lá na frente, mas quem olhar vai saber. Agora, se tornou também uma das atrações dos casamentos o bolo, né? Sempre foi, gente, sempre foi. O bolo é a partilha num evento. Se você parar para pensar, tudo numa festa é porção individual. E o bolo, ele persiste desde sempre, do ancestral, como a única coisa e símbolo da partilha. Então, tem que ter um bolo, basta que tenha um bolo para que seja um evento importante, porque ele é a partilha, ele é o que simboliza, materializa você literalmente repartir, dividir aquele momento especial com os seus convidados. Então, para mim, ele sempre foi estrela. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com Jéssica Pires, que é a boleira famosa aqui de Pernambuco. Jéssica passou o dia todinho preparando esse negócio para trazer aqui pra gente. Eu tô já de água na boca aqui. O que é esse bolo, Jéssica, que você trouxe pra gente? Então, claro que eu trouxe, não ia chegar aqui, né? Você que faz bolo não vai chegar aqui de mãos vazias. Eu trouxe o nosso bolo de noiva pernambucano clássico, que é o nosso grande carro-chefe, e com as nossas flores de açúcar. São de açúcar, viu? Se come as flores? São comestíveis, como tudo que a gente faz. Pra cá, mentira. Eu vou ver aqui, vou comer uma flor aqui para ver. Pode comer, que é comestível. E é boa, né? Olha, eu não sou defensora que a flor é parte da experiência gastronômica, não, mas é comestível sim. E isso é a nossa arte, né? A gente trabalhar com açúcar, com algo que é frágil, pintado, feito pelas nossas mãos. E quantas flores, quanto tipo de flor você tem? Essa aqui é o quê? Esses são os botões da orquídea Phalaenopsis, que é a orquídea... Como é o nome? Orquídea o quê? A Phalaenopsis. Porque... cada pornografia que você vê aqui, né? Eu sou bióloga, não tem como eu não falar o nome da espécie. Mas eu não sou aluno, não. Você tá... Sim, aí e você faz vários tipos de flor? Sim, com certeza. Na verdade... Faz rosa? É minha flor favorita, inclusive... Estou até para lançar minha marca nova, vou mudar de marca e tal. E já dando um spoiler, a rosa vai fazer muita parte dela, porque a rosa faz parte da minha vida, minha flor favorita de fazer. E a flor minha flor é a rosa, a flor da minha mãe é a rosa. Eu gosto muito. E tem rosa amarela foi a música de Capiba famosa, né?
Não, tem todas, a gente faz todas. E olha que eu consigo ser muito específica. Então, cada variação de rosa, cada cor de rosa tem um nome específico. Tem cada nome para um tom de rosa diferente de uma rosa. E como a gente trabalha com florista, trabalha com decorador, né, a gente acaba aprendendo as coisas num nível muito técnico mesmo. Agora, Jéssica, tem aqui dentro como é que se faz um bolo de noiva. Você tem 3.000 alunos, tem 3.000 alunos fazendo bolo de noiva. Alguns muito bons e outros há controvérsia. Mas como é que se faz um bolo de noiva? Eu acho que a composição clássica, o que tem que ter para ser um bolo de noiva pernambucano? Tem que ter ameixa, né? E tem que ter o vinho, tem que ter... não vai lá, mas as frutas cristalizadas, passas, isso faz parte para enriquecer bastante a receita. E para mim tem que ter o glacê mármore, que é aquela cobertura, aquele açuquinha tradicional com gostinho de limão que acompanha. Então, para mim, para ser considerado o bolo de noiva pernambucano, tem que ter pelo menos isso. E tem uma história de uma tradição de que os noivos guardam um pedaço para comer um ano depois. Alguns nem chegam a um ano, né? Eu não sei o que é que faz se separa antes de um ano. Mas esse bolo aguenta um ano? Com certeza. É uma receita que é toda feita para durar. E lá no ateliê a gente encoraja muito essa tradição. Quando a gente faz um bolo de casamento, geralmente os noivos congelam o topo, né, o andarzinho pequenininho lá de cima. E quando completa um ano, a gente recebe lá no ateliê, refaz, descasca ele todinho, refaz a cobertura, volta, faz alguma decoração que remeta ao bolo do casamento. É o jeito que a gente tem de encorajar. E eu digo a todo mundo, gente, é uma iguaria gastronômica. Como é que tem gente que nasce e morre sem ter o prazer de conhecer um bolo de noiva que passou um ano só melhorando? Morreu e não viveu, né? Você não comeu o bolo de noiva. E tem o bolo do neném? Não, tem tudo. E depois que nasce, hoje menos, mas antes as pessoas recebiam na maternidade, algumas tem, mas hoje menos, né? Porque com essas restrições aí da Covid, mas as pessoas recebiam, as pessoas que iam ver o neném lá na maternidade com a mesinha, tinha o bolo do neném? Tem tudo. Na verdade, eu não digo que eu sou especialista em bolos. Então, o nosso ateliê, a gente faz bolos. Pode vir com a viagem, com a ocasião que for, que a gente faz sim. Eu acho que para a maternidade, realmente diminuiu bastante, mas muitas pessoas, quando estão em casa, recebem as pessoas em casa já com o bebê, e aí sempre tem um bolinho também. E o bolo do neném, o que é que tem dentro? Aí pode ser qualquer uma das nossas receitas. Leitinho, esse negócio, né? Porque o bebê não quer bolo, não, ele quer mamar. É verdade. Né? Mas os convidados que vão receber vão querer alguma coisa bem deliciosa. A gente tem uma das minhas receitas favoritas, que tem saído bastante, e é super icônica da gente, é o nosso bolo de limão com brigadeiro de capim santo, que a gente planta lá no ateliê mesmo. Então, primeiro você não venha com sacanagem pro meu lado, que eu tô com uma fome danada, você vem comer esse bolo aí, diga aí. Pai, é uma receita muito icônica nossa, que começou também de uma boa história, que uma conversa com uma assessora de casamentos, a gente conversando, pegou a receita, e eu já tinha o bolo, fiz uma adaptação do bolo de laranja da minha avó, que eu tenho também no meu cardápio, bolo de laranja de voinha com brigadeiro de laranja. E aí a gente fez o bolo de limão, fez o chá do capim santo, a gente prepara o sumo do capim santo mesmo, que a gente colhe, incorporou isso no ateliê, é uma delícia esse processo pra gente também. E faz um brigadeiro de capim santo delicioso. Uma amiga minha que comeu esse bolo, ele disse que era o bolo de comer ajoelhado. Digo, você está mentindo. Porque bolo de capim santo. E além qual é o outro bolo, além do bolo de noiva, que sai muito lá no ateliê? Então, o nosso bolo de chocolate, até o nosso tradicional, o bolo de chocolate com brigadeiro de panela, o nosso bolo de doce de leite com crocante, o bolo de laranja da minha avó. De fome. Eu já lhe disse, não vem aqui. E a parceria que a gente tem com as meninas do Frederick Cookies, que também são os meus cookies favoritos, e a gente tem essa parceria com as meninas, e a gente coloca os cookies do Frederick no recheio do nosso bolo também. Então, sempre tem no cardápio fixo, tem esses sabores que são muito icônicos e muito autorais, assim. Sempre é uma coisa que a gente gosta de comer e a gente tem uma boa história. Mas a gente tem um cardápio sazonal também. Então, quando chega no Natal, por exemplo,
a gente cria um recheio de brigadeiro de queijo do reino para colocar Piorou. no bolo de Realmente eu noiva. não fiz nada. Eu não sei o que é que eu fiz com você para você vir para aqui e me agredir. Mas aí é só no Natal, é só no Natal. E o bolo rei? Você faz o bolo rei? Não, tá, esse eu não faço. Porque o português é doido pelo bolo rei. É, mas o bolo rei é aquela receita mais clássica, né? Ele é quase um pão de ló, bem rico, tal, com as coisinhas dentro. Só que lá a pegada da gente é mais a arte mesmo. Então, como é que eu ia fazer um bolo rei todo confeitado e eu botar agora em cima, isso já ia viajar. Aí a gente é outra pegada. Não, mas você faz um bolo de rei brasileiro, em vez de botar um rei, bota Pelé, que é o rei do futebol. Pronto. Né? Ou Roberto Carlos, bota os reis brasileiros, né? Adorei. Não é? Adorei a ideia, já quero fazer. E bolo de rolo, você faz? Então, bolo de rolo a gente tem uma parceria com a Casa dos Frios, né, que é super tradicional, a gente serve o que a gente gosta de comer. Então, como para fazer o bolo de rolo é uma coisa super artesanal, é uma prática inteira, né, um ritual quase, você fazer um bolo de rolo fino, maravilhoso. Lá no ateliê, nossa equipe reduzida, a gente falou, não, a gente aqui não vai fazer isso, então vamos procurar quem é que vai fornecer o bolo de rolo pra gente, e aí tinha que ser a Casa dos Frios, né? Pra mim não ia ter outro. Onde é o ateliê? Ele fica na Tamarineira e é a Casa Azul mais linda da Rua de Janira. Como é a Casa Azul mais bonita? É a Casa Azul mais bonita da rua, fica de esquina. E eu estou atendendo presencial para degustação, mas eu estou fazendo muito mais ainda reuniões virtuais. Eu acho que foi uma coisa da pandemia que veio para ficar. É muito mais cômodo o cliente marcar uma reunião virtual comigo. A gente manda a degustação e aí a gente senta, conversa, eu faço o desenho do bolo. É sempre uma cocriação, né? Sempre uma conversa, a gente filtra referências, eu vou fazendo um desenho e aí a gente vai chegando no projeto. E nesse mês de julho você fez um trabalho de cidadania importante. O que foi? Então, já virou uma tradição. A gente começou ano passado, mas durante todo o mês de julho a gente preparou o Box Solidário. É uma caixa que vem com 4 sanduichinhos de bolo, é bolo, recheio e bolo, com as plaquinhas pintadas. Como é sanduíche de bolo? É, eu chamo de sanduichinho. Daqui a pouco vai ter hambúrguer de bolo, cachorro quente de bolo. Ele parece o bolinho com recheio e o bolinho, para você comer assim de mão feito sanduíche mesmo. E aí todo o lucro das vendas desse box solidário é destinado, é revertido em doações para o Instituto Vizinhos Solidários, que a gente tem essa parceria com eles. Ano passado a gente fez, foi um sucesso, a gente conseguiu arrecadar bastante. E esse ano a gente continua também, durante todo o mês de julho. Agora, você só sabe fazer bolo ou sabe fazer salgado? Então, tá aí, eu não sou muito de salgado. Eu acho que eu sou Quer muito... dizer, você faz, não sabe grande coisa não, né? Veja, eu fiz gastronomia. Pastelzinho não sai. Eu fiz gastronomia, então quando eu tenho tempo de ir para a cozinha, eu até faço, gosto, tenho as minhas receitas que a gente gosta de fazer lá em casa. Mas, pô, hoje eu não tenho nem tempo. E eu acho que confeitaria é muito mais ciência exata, né? E eu sou muito mais da confeitaria. Cozinha É ciência exata? Eu acho que confeitaria é uma ciência exata, porque você tem que se ligar muito sempre no equilíbrio das coisas. Se você mudar uma proporção de alguma coisa na receita, ela vai desandar toda. E cozinha quente, não. Você prova e você acha que o sal está desequilibrado, no instante você conserta ali mesmo a confeitaria, Quer dizer, você né? vem aqui também para esculhambar quem faz salgado, né? Não. Salgado não é exato, agora doce tem que ser exato. Doce tem que ser exato. Eu acho que sempre tem a medida. A medida da viagem é na arte. No improviso, no feeling orgânico, é a arte. Mas a confeitaria, quando a gente vai lidar com receitas, com padrão, a gente quer que você sinta o mesmo sabor do bolo que você sentiu quando você provou na degustação. O seu casamento é ano que vem, você está sentindo o mesmo gosto. Isso aí é exato, não tem para onde correr. E você que viajou muito, além da doçaria de Pernambuco, qual é outro país que faz bolo bom? Ah, putz. Os ingleses fazem bolos maravilhosos e, inclusive, até a parte da decoração, né? Tem os ingleses, tem a galera de Jacarta que faz aqueles bolos que parecem uns castelos, né? Tem toda, a França, que tem, né, Viena, que é bem característico. Tem muita receita muito boa por aí, né? Portugal. Eu gosto muito dos doces portugueses. Pastel de nata, mesmo. sabe fazer? Amo. Sei fazer, mas cadê o tempo de fazer? Não faço mais não. E outra, sabe, acredite, eu passo 13, 14 horas, passo uma semana inteira trabalhando em um único bolo. Mas não me peça para fazer um monte de coisinha pequenininha, que eu não tenho paciência. Você só gosta de fazer as coisas grandes. Projetos grandiosos. Mas a gente faz... Veja, bolo é uma coisa que é única. Eu acho que eu gosto de focar, mesmo que seja um bolo pequeno,
ele é único e eu me dedico para ele. Quando começa a ficar pequenininho, repetitivo, eu não é a minha pegada, não tenho paciência, tu acredita? Quer dizer, você não faz brigadeiro, né? Não faço. O mínimo que a gente faz é justamente o nosso sanduichinho de bolo, que aí eu pinto cada plaquinha personalizada, eu que pinto à mão e tal. Mas coisinha muito miudinha assim, quantidade, não é a nossa pegada. Você pinta bolo, mas já pintou quadro? Já sim, desde pequena, na verdade, desde de criança mesmo, que sempre fazia curso de arte, curso de pintura. Gosto muito de aquarela botânica, é o meu hobby, assim. Já pintei quadros, sim, tenho minhas pinturas de aquarela que eu gosto de fazer quando eu tenho tempo. Nós queremos agradecer a Jéssica, deu um verdadeiro show, e eu quero dizer o seguinte, que esse bolo eu vou comer todinho. Sheila, os meus bolos, ela rouba, mas essa ela não vai roubar, não. Eu estou vendo a cara dele, é um negócio de cinema. Eu, como eu já disse, estou com muita fome, eu vou comer esse bolo todinho. Nós queremos agradecer a Jéssica, dar os parabéns, que realmente é um setor em que ela brilha e muito aqui em Pernambuco, fazendo os bolos, principalmente os bolos de noite. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.